Oi, gente! O vídeo de hoje de vocês, Geografia, é o vídeo falando sobre a indústria. Então, a partir da página 83 do livro de Geografia de vocês, vocês vão ver os conteúdos relacionados à indústria, tá bom? Então, nós vamos ter basicamente a partir da página 83. Então, vocês vão começar a fazer os exercícios que estão na página 85, tá? E vão continuar todos esses conteúdos que vão até a página 87. Parece um pouco complicado, porém é um conceito simples, né? O que é toda essa ideia de indústria? Para que é que a gente deve saber sobre a indústria? Aqui no Brasil tem indústria, porque o livro ele abrange certos temas e ele faz referências a coisas que nós temos aqui no Brasil. Levando em consideração tudo isso que a gente já viu, coisas como agronomia, pecuária, referente ao que nós produzimos, o que nós criamos, cuidamos, fazemos, trabalhamos dentro do Brasil, a indústria ela também é um ramo que é presente dentro do Brasil. Levando em consideração esse termo, você já deve estar ciente que parece aquelas máquinas grandes que liberam fumaças, aqueles lugares onde tem bastante trabalhadores. Indústria basicamente é isso. Porém, dentro do Brasil, como em outros países, existe a indústria referente a vários tipos de setores. Existe a indústria têxtil, que é a indústria que ela vai estar referente a tudo que é ligado a tecido. Vai ter a indústria que é ligada a condimentos, a consumo de alimentos, a ideia do que vai produzir certo tipo de alimentos, que a gente tem aqui também na região onde nós moramos, que é em Fortaleza, certo? Então, existem vários tipos de indústria, tá? Então, primeiramente, o livro de vocês, ele apresenta o termo indústria com a seguinte maneira: a indústria, ela é a atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos utilizáveis pelo ser humano. Ou seja, a indústria, ela vai ser um ramo que basicamente é para gerar dinheiro, mas para gerar dinheiro no comércio vai precisar de alguém comprar, que isso é o que os seres humanos vão comprar certas coisas que vão ser necessárias para o consumo da gente, né, de nós, certo? Então, essa é a ideia da indústria, tá? Então, a gente tem aí a matéria-prima em geral, ela é proveniente da natureza e ela é obtida por meio do extrativismo, tanto animal como vegetal como mineral. Então, existem as empresas, as indústrias que elas vão estar presentes aí, trabalhando apenas com coisas que são derivadas de animais. Vai existir também as indústrias que elas vão estar ligadas ao setor que é apenas de coisas que são vegetais, como vai existir também as indústrias que vai estar ligada apenas com o procedimento de certos minerais. Bom, os bens ou produtos fabricados pela indústria, eles podem ser destinados tanto às outras indústrias como no comércio, tá? Então, existe a atividade industrial, ela é muito importante, pois, por meio dela, são fabricados alimentos, remédios, vestuários, carros, brinquedos, etc. E, além disso, é uma fonte de emprego e renda para vários trabalhadores, tá? Existem os principais tipos de indústrias, são as extrativas de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação ou de bens de consumo ou de construção civil. Então, as indústrias extrativas, o que é que elas vão ser? São aquelas que elas vão extrair certos elementos da natureza, aqueles elementos que a gente já viu que foi ligado à ideia de extrativismo, tá? Então, os elementos da natureza que eles vão ser consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, eles vão servir como matéria-prima bruta. Por exemplo, o ferro. O ferro, ele é um mineral, ele é extrativo, ele faz base, né, a referência do extrativismo mineral, e também ele é uma das ferramentas, uma das
das matérias que se é utilizado tanto para fazer um móvel, às vezes existem móveis como prateleiras daquelas de ferro, como também coisas, materiais da construção, como ferramentas, como também às vezes estruturas de certos galpões, certo? Então, tem a indústria da base, né? Que são aquelas que elas transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro, ele já vai ser tratado dentro da indústria da base. Como por exemplo, ele vai ser utilizado nas siderúrgicas, nas metalúrgicas. E as indústrias de bens intermediários ou de bens de capital vão ser aquelas que elas vão utilizar a matéria-prima que já foi fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Por exemplo, as indústrias de torno e máquinas de grande porte vão precisar dessas indústrias de bens intermediários. E tem as indústrias de transformação ou de bens de consumo, que vão ser aquelas que vão fabricar produtos para o consumo em geral. Então, como as indústrias de carros, de alimentos, de tecidos, de equipamentos eletrônicos, todas essas elas vão fazer coisas que nós precisamos utilizar no dia a dia, tá? E as indústrias de bens de consumo, elas podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que elas produzem. E tem as de bem duráveis, as de não duráveis e as de semiduráveis. As de bens duráveis, elas vão atuar na produção de mercadorias de grande vida útil. Nessa categoria estão as indústrias automobilísticas e as eletrônicas. E as não duráveis vão ser aquelas que têm um consumo perecível, por exemplo, as indústrias alimentícias e a farmacêutica. Ela tem um tempo limitado, esses tipos de produtos, né? E as indústrias de bens semiduráveis vão ser aqueles de mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, desgastando-se principalmente com o tempo e com a frequência de uso. São os exemplos a indústria têxtil, de vestuário e a de cosmético. Então, aí no livro de vocês tem na página 84, 5 termos referentes à indústria. Indústria têxtil, indústria farmacêutica, indústria de eletrodomésticos, indústria alimentícia e indústria eletrônica. Então, o que é que vai ser uma indústria têxtil? Bom, essa indústria têxtil vai ser de tecidos, a farmacêutica para remédios, a de eletrodomésticos, a que vai produzir eletrodomésticos como geladeira, televisão, rádios, máquinas de lavar roupa, fogão, outras coisas. A indústria alimentícia, como o nome já diz, que vai produzir alimentos. E a eletrônica, né, e a eletrodoméstica é diferente. Então, a eletrônica vai ser de televisor, celular e tablet. E as indústrias de construção civil, que vão fazer referência a grande ou médio ou pequeno porte, né? Que vai ser aquelas indústrias geral que tem um custo muito alto de funcionamento, porque elas precisam gerar um determinado lugar, vão funcionar para ligar certas coisas. Por exemplo, a indústria bastante ligada à construção civil é indústrias de cimento, de tijolos, tudo que é ligado a material que é para fazer a construção de casas, prédios e outras coisas. Então, apesar de garantir um processo, cada tipo de indústria ela vai requerer o quê? Um cuidado específico em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias elas podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente, por emitir de forma descontrolada gases poluentes ou despejar seus dejetos em rios, por exemplo. Por isso, algumas indústrias elas têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuído as agressões ao meio ambiente. Por exemplo, as indústrias de compostagem e a de reciclagem. Já são indústrias que elas estão se adaptando aos meios, né, a como está acontecendo as medidas hoje em dia. Então, por medidas de nós estarmos adotando o consumismo ser muito alto e as indústrias estarem fabricando muitas coisas, foi adotar as medidas de um consumo consciente, que é a gente comprar apenas aquilo que a gente realmente necessita e
a ideia do consumo do desgaste que a gente precisa. Por motivos de os conteúdos de vocês serem bem resumidos, bem enxutos no material de geografia, eu apenas resumo e eu explico um pouquinho o que tá ali dentro da explicação do livro, minha gente, tá? Então, o vídeo de hoje, ele é bem curtinho, é só para explicar basicamente o que é que esse livro tá falando. E também tem a ideia de nós sabermos, entendermos o que vai ser certas questões. Bom, deixa eu ver aqui se as questões são difíceis para vocês. Bom, questões simples para vocês identificarem estilos de indústria, processos de indústria. Então é bem simples, é bem mais fácil do que certas questões que já foram trazidas no livro, tá? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Peço que vocês mandem as atividades de vocês, tá? E por hoje é só, tá? Tchau, tchau!